Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar algumas expressões da linguagem M para alterar nossa tabela calendário e criar alguns novos agrupamentos para os meses. Ou seja, vamos criar um calendário gerencial. O problema que eu pretendo resolver nesse tutorial é o problema da utilização do calendário gerencial, um artifício muito utilizado nas empresas para facilitar a vida do setor administrativo, que, em situações como cálculo de comissões para vendedores e representantes, ou de reembolso de despesas para esses mesmos ou outros profissionais da empresa que exercem funções fora das dependências da mesma, precisa haver uns dias a mais para que essa equipe administrativa consiga validar e conferir todos esses recibos, toda essa documentação, esses números que chegam para eles, antes de fato autorizar o devido pagamento ou reembolso ao setor financeiro, o que daí só acontece realmente na virada do mês civil. Então esse artifício basicamente consiste em fechar o mês, por exemplo, no dia 25 e começar a contar o mês seguinte a partir do dia 26. Outros arranjos podem ser feitos, eu já vi vários outros, mas esse é o mais comum. Dessa maneira, há um pequeno deslocamento ali na linha do tempo, certo? Para simular na prática, o que eu fiz? Eu criei um relatório de despesa de viagem fictício, aqui no Excel mesmo, e ele já está vinculado dentro do meu modelo através do Power Pivot, onde ele está vinculado à minha tabela calendário. Como vocês podem acompanhar aqui. E por que eu estou usando o modelo de dados para isso? Porque eu não vou fazer isso apenas uma vez, eu vou fazer isso todos os meses. É uma rotina que se repete. De modo que eu ganho muito mais produtividade se eu conseguir automatizar esse processo e simplesmente vir incorporando mês a mês os novos relatórios. Perfeito? Dentro do modelo de dados, eu não vou alterar a relação que já existe aqui. Ela vai permanecer como está. Da data da tabela calendário para a data do relatório de despesas. O que nós vamos criar é um novo agrupamento para o mês. Além do agrupamento que já existe do mês do calendário civil, nós vamos criar agora um outro agrupamento mensal para o calendário gerencial. E para isso, nós vamos lá para o Power Query. Antes, eu tenho aqui uma aba de análise, onde eu deixei pronto duas tabelas dinâmicas para ilustrar um pouco melhor o problema. Na tabela da esquerda, a primeira delas, eu tenho, além da disposição das despesas, já um agrupamento feito aqui por meses. E aqui a gente consegue notar claramente a distribuição do calendário civil, onde todo mês de outubro, novembro e dezembro estão devidamente agrupados. Na segunda tabela, eu tenho apenas a lista das despesas. Por quê? Porque eu não quero esse agrupamento da esquerda. O que eu quero, de fato, é que essa despesa, com data do dia 26 de outubro, bem como esta outra, com data de 28 do 11, estejam no agrupamento do mês seguinte e não onde elas estão aparecendo agora. Se o mês termina no dia 25 e começa no dia 26, então essa despesa do 26 de outubro tem que entrar no fechamento de novembro e não no fechamento de outubro. Bem como a do dia 28 de novembro precisa estar no fechamento de dezembro e não no fechamento de novembro. É esse o problema que nós vamos atacar nesse momento. Então vamos abrir o Power Query.
aqui eu tenho as minhas duas consultas e tenho a minha tabela calendário tradicional, com a qual eu trabalho em todos os projetos que eu desenvolvo. Se você está chegando agora nesse universo de Analytics e ainda não está 100% familiarizado com uma tabela calendário, com o porquê de criá-la, a importância que ela tem dentro do modelo e também com o como, ou seja, você não está muito familiarizado com o método de criação, eu tenho aqui no meu canal um outro vídeo onde eu explico a importância dela dentro do modelo de dados, no contexto do Power Pivot, e tenho também um artigo no meu blog onde eu mostro passo a passo como criá-la dentro do editor de consultas. Eu vou deixar esses dois links na descrição do vídeo e espero conseguir ajudá-lo com eles, ok? Bom, aqui eu tenho a minha data civil, a data comum do calendário com a qual todos nós já estamos acostumados. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar esse fechamento que foi descrito anteriormente. Eu preciso então que o meu mês termine no dia 25 e que o próximo comece no dia 26. Perfeito? Então, a regra, a lógica envolvida aí é que se o dia da minha data for igual ou maior que 26, eu preciso acrescentar mais um mês a ela. Do contrário, eu fico com ela como ela está, de acordo com o calendário civil. Para criar tudo isso dentro do Power Query, nós precisamos de uma estrutura lógica, if then else, bem comum, e de duas expressões da linguagem M nesse caso, tá? Duas expressões que vão nos ajudar. Uma, a extrair apenas o dia da nossa data, para compararmos com o nosso parâmetro, e outra para fazer o acréscimo desse mês. Então, mão na massa, vamos ao menu adicionar coluna, e nele vamos procurar coluna personalizada. Uma vez aplicado esse comando, ele abrirá no centro da tela o assistente. Eu vou trazer ele aqui próximo. Na verdade, eu vou dar um zoom apenas para facilitar a nossa visualização. E vamos começar dando o nome que nós queremos para essa nova coluna. Será a data gerencial. Bom, a gente precisa colocar os nossos cálculos dentro de uma estrutura lógica, pois esse cálculo precisa obedecer a um critério. Perfeito? Então, vamos fazer a nossa construção a partir da expressão if, ou seja, se. Qual é a lógica que nós vamos aplicar aqui? Se o dia da minha data for maior que 25, eu quero uma coisa, se não, eu quero outra. Perfeito? Então eu preciso descobrir se o dia é maior que 25. Para isso, eu vou utilizar a função date.day, que faz exatamente isso. Avalia uma data e extrai da mesma apenas a porção do dia. Então, para a função dateDay, eu vou fornecer como argumento a minha coluna de data do calendário civil. Fecho parênteses, vou dar um espaço para facilitar aqui a visualização e vou já aplicar o meu teste lógico. Então, se esse dia for maior que 25, então, ou then, o próximo passo da nossa estrutura lógica, o que eu quero se essa condição for satisfeita? Eu quero que seja acrescido um mês a essa data. Para fazer isso, eu vou utilizar uma outra expressão da linguagem M, que é a date.addMonths. Que, como o nome já deixa claro, ela acrescerá um mês a data que está sendo avaliada. Importante frisar que essa expressão ela tanto serve para a gente somar, para a gente acrescentar meses, como também para subtrair. Ok? Caso vocês precisem fazer uma ação contrária, ou seja, voltar na linha do tempo,
Basta reduzir, basta subtrair meses da sua data, utilizando para isso números negativos. Perfeito? Então, o primeiro argumento da Date Add Months vai ser também a minha coluna data, da minha tabela calendário, vírgula, para separar os argumentos, e o segundo argumento é o número de meses que eu quero, nesse caso, acrescentar. 1. Fecho o parênteses e a minha expressão está completa. Então a minha lógica aqui está quase pronta. Se o dia dessa data for maior que 25, acrescente um mês. Else, ou seja, do contrário, me retorne apenas a mesma data do calendário civil que eu já possuo. Perfeito? E agora está completa a nossa estrutura. Basta clicar OK. No final da tabela, uma nova coluna foi criada. Eu acredito que muitos de vocês já estejam familiarizados com esse outro macete que eu vou passar agora. Quem não tiver, aprende mais um. Precisaríamos tipificar essa coluna como data. Se quisermos poupar uma etapa a mais de tratamento, não precisamos usar o caminho convencional. Podemos clicar na barra de fórmulas e, ao final da nossa expressão, ainda dentro do último parênteses, ok? Eu vou clicar ali, ó, vírgula, para separar do último argumento da cláusula else, e vou acrescentar aqui a expressão type date. Uso a seta do teclado, pulo para fora do parênteses e finalizo com Enter. Dessa maneira, a coluna já finaliza tipificada da forma como eu preciso. Para facilitar agora o que eu quero mostrar, eu vou deslocar ela para o início da minha tabela. Então, com isso eu passo a ter aqui as duas colunas de data lado a lado. Essa minha tabela está começando no ano de 2015, e se a gente for progredindo aqui, nós vamos verificar o seguinte. Até o dia 25, as datas estão seguindo iguais, idênticas, da mesma forma. A partir do dia 26, no caso aqui para o mês de janeiro, a gente já passa a ter uma diferença. Na minha data gerencial, eu já estou apurando aqui o mês de fevereiro e não mais o mês de janeiro. Perfeito? Eu quero mostrar para vocês, está lá no final desse primeiro ano aqui, já nos serve. Lá no mês de dezembro. Essas funções da linguagem M, a exemplo das funções da linguagem das expressões DAX, elas também têm uma boa dose de inteligência temporal. Perfeito? Então, se eu vier aqui, nesse novo range que eu vou designar agora, na data do calendário civil, nós temos 25/12/2015. Exatamente a mesma coisa na data gerencial. A partir do dia 26 de dezembro, nós já temos aqui uma diferença não apenas do mês, mas também do ano. Ou seja, a Date Add Months não faz apenas o acréscimo simples de um número em outro, como a gente pode pensar inicialmente. Ela realmente faz um deslocamento na linha do tempo. Nesse ponto da tabela calendário, nós já estamos mudando de ano, estamos virando o ano. Então, além do mês, ela também já acrescentou o ano a essa data. Perfeito? Então, não há necessidade de preocupação em relação a esse aspecto específico. Perfeito? Vamos seguir em frente, então. Bom, a partir dessa nova data, dessa data gerencial, o que nós precisamos fazer agora para criar o nosso agrupamento é extrair dela o mês. Isso já é suficiente para nós. E nós vamos fazer isso da maneira convencional, beleza? Então eu vou selecionar aqui data gerencial,
Vou lá em adicionar coluna novamente, grupo de comandos data e hora, comando data, mês, eu vou acrescentar em primeiro lugar o mês, onde eu vou ter o número correspondente ao mês dessa data, volto, seleciono novamente a minha data gerencial e agora eu vou acrescentar o nome do mês. Então, novamente, no comando data, grupo mês, nome do mês. Lá ao final, eu vou ter agora o número desse novo mês, do mês gerencial, e o nome do mês, que é o mês gerencial. Aqui cabe uma série de outros tratamentos para compatibilizar com o visual que eu já tenho da minha tabela tradicional. Mas eu não quero me delongar muito aqui. O que eu quero é mostrar para vocês o efeito de agrupamento que vai resolver o nosso problema proposto. Isso aqui já nos basta nesse primeiro momento. Então voltamos à página inicial do editor de consultas, fechar e carregar. Eu vou deixar aqui ele atualizar, ele rodar, e vou pular lá para a minha guia, onde está carregada a minha tabela calendário, onde eu quero mostrar para vocês o resultado que nós fizemos dentro do Power Query. Aqui eu aproximei, eu encolhi a minha tabela, lógico, né, e aproximei os dois agrupamentos de meses, de modo que eu tenho, vou destacar aqui em vermelho, o agrupamento com base na data do ano civil e vou agrupar, vou destacar em azul o nosso agrupamento gerencial. Notem que até o dia 25 nós temos as datas sempre iguais, os agrupamentos iguais, mas que a partir do dia 26 a gente passa a ter o acréscimo do mês e do ano também nesse caso, porque eu filtrei aqui o mês de dezembro. Desse modo, eu já tenho, a partir então do dia 26, um agrupamento diferente para minha despesa. Para que eu possa ver isso agora de maneira correta, dentro da minha tabela dinâmica, eu preciso acessar novamente o Power Pivot e aqui, na minha coluna nome do mês, que é o meu mês gerencial, eu preciso fazer a classificação da mesma pela coluna mês.1, que corresponde ao número do mês gerencial. Dessa maneira, em vez de ordem alfabética, nós teremos ali a ordem cronológica desse agrupamento também. Feito isso, eu posso fechar o Power Pivot. Vou voltar aqui na guia da análise. E aqui, nessa segunda tabela dinâmica, nessa da direita, em vez do mês normal, em vez do mês do calendário civil, eu vou trazer aqui o mês gerencial, que aqui está nomeado como nome do mês, para o meu agrupamento de linhas. E dessa forma, nós podemos conferir que aquela despesa de 26/10 agora está caindo dentro do agrupamento de novembro e não do agrupamento de outubro. Assim como a despesa de 28/11 está agora dentro do agrupamento de dezembro e não dentro do agrupamento de novembro, como rege o calendário civil. Nós temos aqui, de forma fácil, ambas as interpretações. Conseguimos verificar e apurar as despesas ou comissões, seja dentro do contexto do calendário civil, e também conseguimos agrupar dentro do contexto do calendário gerencial. Espero que essa dica seja útil para o maior número de pessoas possíveis. 2021 está acabando, até a próxima. Que venha 2022.